Bom dia, meus amados seres humanos. Leiam bem essa frase aqui que eu amo. Jejum de lamentos e dieta de gratidão. By Jordan Campos. Bom dia, como vocês estão? Bom dia, Dani, bem-vinda. Vou dar aquela paradinha aqui, ó, para enviar para minha... para enviar para minha galerinha aqui que fica no direct. Faz isso aí você também. Hoje eu vou mandar direto aqui, ó. E aí, como vocês estão? Lembram do provérbio de ontem? O que a gente aprendeu? Provérbios de ontem foi falando com a gente... pra gente não se perder enquanto a gente justifica, né? Tem uma frase que eu adoro de paixão, que fala: quem é bom em desculpa não é bom em mais nada, né? Tudo bom? Quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. E eu acho que a gente acaba desse jeito, né? A gente acaba ali por orgulho, muitas das vezes, e esse orgulho que a gente falou aqui ontem não é um orgulho de arrogância explícita, né? É aquele orgulho da gente saber o que tem que ser feito e a gente faz o que é errado e fala, eu faço mesmo, tá dando certo, eu vou viver desse jeito, né? Só que a gente aprendeu também que a gente não cai por falta de sorte, a gente cai porque a gente escolhe. E a gente escolhe errar, né? E muitas das vezes isso é duro, porque isso mostra o desequilíbrio emocional, ele mostra o quanto a gente fica restrito ali ao que a gente vem carregando dentro da gente. E isso vai contaminando o ambiente, vai contaminando família, vai contaminando o relacionamento, vai contaminando o trabalho, equipe, vai contaminando tudo, né? E a pergunta que a gente fez ontem foi, se alguém quiser responder aí o que sente, né? Quem você tem sido? Quem é você? Você é aquela pessoa que desorganiza o ambiente, os espaços por onde passa, ou você é uma pessoa que vai deixando um rastro de organização, um rastro de amor, um rastro que dá saudade, né? Então, essa foi o que a gente conversou ontem, né, sobre essa questão das escolhas, sobre a questão da gente saber o que é certo e o que é errado, né? E que a gente não se perde por falta de conhecimento. A gente acaba se perdendo por insistir e não ouvir aquilo que a gente sabe que a gente tem que ouvir, que a gente tem que fazer. E aí a gente acaba tomando caminhos que não são os caminhos que vão dar os frutos que a gente quer colher. Essa é a grande verdade, né? Então a gente falou sobre esse desalinhamento de conduta, a gente falou sobre as pequenas incoerências, né? As coisas que a gente sabe que é errado, mas que a gente continua fazendo e que acaba desviando a gente daquele eixo que a gente queria. E hoje a gente vai de novo trazer essa sabedoria, a gente vai levar mais pro lado emocional, pro lado psicológico, né? Porque a gente falou sobre esse desalinhamento ontem, a gente falou sobre o que é certo, o que é errado e as nossas escolhas e as nossas consequências, né? E as nossas desculpas. Mas hoje a gente vai falar sobre estrutura interna mesmo. Dia 12, né? Quase que eu me perco aqui. Dia 12. E não adianta só a gente saber o que é certo e o que é errado. O fundamental é que a gente escolha, né? É que a gente escolha fazer e realinhe sempre a rota. Foi aquilo que eu falei, né? Então a gente pode errar, mas a gente não pode permanecer no erro e nem a gente pode ficar se culpando o resto da vida sobre aquilo dali, né? Então a pergunta que a gente vai refletir aqui hoje, e a gente vai tentar achar essas reflexões ao longo do texto, né? É como você reage quando alguém te confronta. Mesmo sabendo que você está errado, qual é a tua atitude? Como que você vai reagir, né? Quando você está errado, quando você está pressionado, quando você é
confrontado, como você age quando ninguém tá te vendo? Quem é você nesse momento onde é só você com você mesmo? Bem-vindo, Maurício. Quem é você quando é você com você mesmo? Responde isso pra mim. Porque... Bem-vinda, Mimi. Porque caráter é um padrão neurológico consolidado. É uma coisa que você faz independente de onde você tá. É aquilo que você faz no escuro, é aquilo que você faz sozinha, é aquilo que você faz quando você tá na estrada, sozinho, só você e você mesmo. Quem é você nesse momento? Porque muita gente se faz de bonzinho, né? O Pablo gosta de falar cara de alfândega. Então, às vezes você tá no ambiente, você só faz aquela carinha de alfândega e tá tudo bem, porque às vezes é necessário a carinha de alfândega para você se inserir naquele meio, se não for um meio tóxico, se for um meio onde você realmente quer passar. Mas o que você faz que faz com que você se torne efetivamente alguém? É isso que você tem que trazer para o raciocínio, né? Bem-vinda, Ana Cláudia. Quem é você todo dia? Quais são os seus padrões comportamentais? Quem você está se tornando com o que você vem aprendendo? Né? Então, o Provérbios 12 aqui pra gente não vai ser aquele negócio assim, caráter é isso, 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 isso. É um padrão. Não. Caráter é aquilo que você constrói. Caráter é aquilo que você vai construindo ao longo do caminho com aquilo que você sabe, com aquilo que você vai aprendendo. Bem-vindo, Rafael. E é isso que vai construir a sua saúde emocional de verdade. É você ter essa identidade de quem você é, o que você busca, para onde você quer ir e o que você faz em alinhamento a isso. Porque às vezes, mesmo quando você sabe que uma coisa é errada, você sabe que aquilo ali não está dentro do certo, é desconfortável para você fazer aquilo ali, mas você repete e isso revela quem você é. E muitas das vezes, acredita, você não faz isso porque você é fraco. Você faz isso porque foi um padrão comportamental que lhe foi ensinado. Um padrão comportamental que lhe foi ensinado. E é esse padrão comportamental que foi ensinado e que não alinha você com o que você quer, que desvia da rota de onde você quer chegar e acaba te desalinhando emocionalmente, causando esse caos interno todo que você vive, que a gente está aqui tentando mudar, né? Eu espero que quando... Bem-vinda, Jô! Eu espero que quando a gente se encontre lá no início de março, porque a gente só vai acabar isso aqui lá no início de março, eu espero que lá você diga, caramba, eu construí uma nova pessoa, eu construí uma nova trilha neural. Porque a gente vai fazer isso 31 dias. Eu vou repetir isso para vocês. E eu volto a falar e repetir. Não fica aqui e só escuta o que eu tô falando. Medita sobre isso depois. Medita quem você é de verdade. Medita onde você quer chegar de verdade. Medita quem você quer ser. O que você quer que falem quando você vira as costas. Quando você pega a sua rota, o que falam de você? O que você deixa no ambiente por onde você passou? São essas perguntas que você precisa se responder e não se culpar e falar, eu sou chata mesmo, eu sou assim mesmo e vai ser assim mesmo, se você quiser você que me engula. Não. É o que você pode fazer para mudar isso. Porque às vezes essa arrogância inconsciente que a gente carrega da gente fazer o que a gente quer mesmo e que se dane o outro, é o que faz com que a gente viva nesse caos emocional. É o que faz que as pessoas falem mal da gente, é o que faz... E também que se dane quem fala mal da gente, se você tiver certo do que você está fazendo efetivamente, se você for honesto com você mesmo. Muitas das vezes as pessoas vão falar mal de você porque tem inveja, porque você é luz demais e acaba ofuscando o dia dela, os olhos dela, entendeu? Então isso vai acontecer muitas das vezes. E grande parte das vezes, o que a pessoa fala ou age contra você diz muito mais sobre ela do que sobre você mesmo. E isso é muito importante que vocês tragam para você. É aquela pergunta que eu gosto de fazer, né?
Fulano te olhou feio ou fulano é feio mesmo? Essa é uma pergunta que você sempre tem que se fazer, né? Quando você tá na culpa, quando você tá ali nesse caos interno, você começa a achar que você é responsável por toda a culpa de tudo que dá errado no mundo. E aí você começa a remover isso dentro de você e você vai trazendo isso pra tua vida, pro teu dia a dia. E é isso que causa o caos, é isso que causa confusão interna e é isso que você carrega. Então, quem você é de verdade aparece nas suas relações, aparece na sua fala, aparece no seu comportamento. Essa é a reflexão que você precisa trazer pro dia de hoje, tá? Então vamos começar porque é grande, tá? Senão no final eu tenho que correr. Vamos terminar aqui como é que acabou ontem, ó. Se os justos recebem na terra a punição que merece, quanto mais o ímpio e o pecador. O fruto da retidão é a árvore da vida, é aquele que conquista almas, é sábio. Se os justos recebem na terra a punição que merecem, quanto mais o ímpio e o pecador. Guarda bem essa frase. Se o justo recebe o que merece, o ímpio e o pecador também vai receber o que merece. Bem-vindo, Pepa, tudo bom? Manda live lá no grupo, vê se alguém entra aqui para ficar aqui com a gente, né? Mimi também pode mandar lá no grupo, tá bom? Todo que ama a disciplina ama o conhecimento. Todo que ama a disciplina ama o conhecimento. Por quê? Porque disciplina nada mais é você fazer aquilo que você aprendeu todo dia, né? É o poder do hábito. Tem até esse livro que é muito bom, O Poder do Hábito. Porque é o que você vai fazer todo dia, é o que você vai repetir todo dia, que vai moldar quem você é, que vai moldar o seu caráter. Agora eu acho que encaixou esse aqui desde ontem. Obrigada, Mi. É quem você é todo dia, é o que você faz todo dia, é como você age. E isso, lembra, a gente pode mudar. Então, se você hoje não faz o que você acha que deve ser feito, vamos mudando aos poucos. A gente conversou muito isso ontem lá no grupo, né, Mi? Sobre a gente fazer aquilo que a gente acha certo, sobre você ir aos poucos se moldando, né? A terapia, a psicoeducação, para quem não viu a frase da minha xícara no início, eu amo essa frase, ó. Jejum de lamentos, dieta de gratidão. E essa gratidão aqui não é a gratidão piegas, gratitude, gratidão, não. É a gratidão real. Bem-vinda, Dilma, bem-vinda, Bruna, bem-vinda, Diego, bem-vindo, Jeane. Pepa, eu falei, Kelma, né? Bem-vindo aí, galera. Bem-vindo, bem-vinda. A gente está começando aqui, Provérbios 12. Quem é a primeira vez que entra aqui, é uma live que eu estou fazendo todos os dias, sobre provérbios, mas usando provérbios não como uma base religiosa, mas como sabedoria para a saúde mental. Então a gente vem aplicando tudo que a gente vem aprendendo aqui em saúde mental, para modificar o caos interno, para sair do automático, para sair da angústia, para melhorar o caos interno que essa vida que a gente vive hoje está fazendo a gente viver. Então, quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas aquele que odeia a repreensão é tolo. É óbvio que você vai lembrar, e a menina falou aqui ontem, né? Tem uns 2 dias já, ela falou que a avó dela, que a tia dela ligou perguntando, né? Se ela estava cuidando direitinho da saúde dela, tomando os remédios direitinho, porque ela estava muito gorda, e gorda daquele jeito ela não ia nem arrumar emprego. Bem-vinda, Ju. Essa repreensão, você passa por cima, devolve pra ela, muito obrigada, tia, e olha aqui, ó, o que você manda pra ela, ó. Vai cuidar da sua vida. É a pulseirinha que eu carrego. Fica salvo assim, tá, Dilma? Todas elas estão salvas com uma capinha, e eu também coloquei todas elas lá no YouTube, porque no YouTube é mais fácil a gente assistir, a gente pode voltar de onde a gente parou, fica mais fácil a gente adiantar, a gente pode
acelerar, né? Para os mais aceleradinhos. Mas o ideal é que escute com calma, porque eu já falo bastante rápido, né? Então, se você acelerar, pode ser que passe alguma coisinha que você precisa aprender. Mas, enfim, você pode. De repente, você escuta, depois você escuta acelerado para salvar, tá? Então, todas elas estão lá. Hoje é a 12ª. Meu esposo tem laudo de bipolar. Ah, que lindo. E você veio aprender para ajudar ele. Você sabia que quando o bipolar ele encontra um ambiente favorável a ele, né, um ambiente de pessoas que entendem e acolhem, ele tem 40% mais chance de estabilizar do que os outros? Isso está escrito num e-book que eu escrevi, tá ali na minha bio. É um e-book bem baratinho, é um livrinho de, eu acho que agora tá R$29,90, né? Antigamente era 89, era 99, 89, mas dava direito a ficar um tempo num grupo comigo, mas eu acabei desativando esse grupo porque eu realmente não estava dando conta. Então eu baixei esse valor, tá bom? Então é isso, tá lá, tá gravada, tá? Hoje já é a 12ª live, porque hoje é dia 12 de fevereiro. E a gente vai continuar no carnaval, tá? Bem-vinda, Rosiane, bem-vinda. Obrigada, Luma, já começou a me seguir. Tem muita coisa boa lá, tá, Dilma? No meu próprio Instagram tem muita live legal que ensina. Mais pra trás, uma série de lives que eu fazia toda terça-feira. Eu dei uma parada, porque agora a gente vai mudar tudo isso agora em 2026, tá bom? Então, quem ama a disciplina, ama o conhecimento. Mas aquele que odeia a repreensão é tolo. E aqui, quando a gente traz isso pro lado mais psicológico, a gente fala o seguinte, qual é a sua tolerância à frustração? Qual é a sua capacidade de receber feedback legal, feedback de boas pessoas que estão ali para te ajudar, para te aconselhar, né? Do jeito que a Dilma vai fazer com o marido. Então, ali no meu e-book vai ter uma coisinha que vai ensinar você a vocês combinarem que quando você efetivamente disser, peraí que eu tô aqui pra te ajudar, ele tem que entender que você ama e que você quer cuidar e que ele não tá numa fase legal. Bem-vinda, Andréia. Bem-vinda, meu amor. Tô gostando muito de você estar vindo aqui buscar conhecimento, tá? Tô ficando muito feliz. Então, ensina isso, a esses acordos, né? E que esse ego mais flexível, esse ego que aceita um pouco de sabedoria, que aceita aprender, que vem aqui buscar, que mesmo que não seja cristão, que não seja religioso, que não seja, né, crente em Deus, que tenha outras crenças, mas mesmo assim você vem aqui para buscar o aprendizado. Então, esse é um ego flexível, né? Diferente daquele ego defensivo, que é aquele ego que já tapa o ouvido, não quer nem ouvir, e quando você bloqueia, por acaso você bloqueia, não quero lá ver porque aquilo lá tá lendo a Bíblia, né? Tá lendo a Bíblia. E aí bloqueia a mesma hora e não quer vir. Qualquer coisa que eu te disser depois disso, o cérebro já bloqueou. O cérebro é muito inteligente, ele vive nessa questão defensiva, né? E se você odeia esse feedback positivo, se você não consegue, por um ego elevado, ouvir o que o outro tem para te dizer construtivamente, você vive nesse modo defesa, você vive reagindo, você vive, né? Você não tá vivendo, você não tá aprendendo, você não tá fazendo nova trilha neural, que é o que a gente está buscando aqui. Por isso que a gente lê todo dia um pedacinho, para que a gente construa essa trilha neural que a gente precisa, tá bom? A maturidade é justamente você suportar um pouco desse desconforto que vai acontecendo. Eu talvez bote o dedo aqui em algumas feridas suas, talvez eu fale aqui sobre alguns defeitos seus, mas como ninguém sabe que é você, o que você precisa fazer? Meditar sobre isso, alinhar e corrigir. Bem-vindo, Dalmo. Já estamos em Provérbios 12, hein? Então, quem foge desse feedback, quem baixa um pouquinho esse ego, né, acaba escolhendo um caminho errado, acaba seguindo por um caminho errado. Então, para que você tenha essa saúde mental mais madura, você precisa suportar esse desconforto. Você tem que perder o medo e a resistência de crescer.
Ontem foi engraçado, uma menina lá no grupo teve uma ansiedade aguda, né? E como a gente tinha acabado de ter um caso no dia anterior, eu nem imediatamente eu liguei pra ela, né? Eu não fiquei ali no grupo perguntando, eu peguei o telefone e liguei pra ela e realmente ela não tava conseguindo respirar, ela tava, ai, eu não tô aguentando, ai, eu tô com muita dor no peito. Aí eu falei, calma, respira. E ela não conseguia respirar, ela não completava o ciclo de respiração e eu fui ligando pra ela e ela foi acalmando, e ela foi acalmando, ela foi acalmando. E depois a gente entendeu, ela acabou de perder o pai levava o café na cama pra ela todo dia, e deu muita saudade do pai, e deu esse medo nela do que ia ser a vida sem o pai. E a gente conseguiu, em 15 minutinhos de conversa, descobrir qual era a causa da angústia, pensar sobre aquilo dali, aceitar aquela dor ali. Ela acalmou a respiração, no final ela estava rindo, a gente já decidiu sobre o carnaval dela. Então, esse ego de você escutar aquilo dali, trazer aquilo dali pro seu cotidiano, e às vezes é desconfortável, às vezes é doloroso, ela vai ter que levantar e fazer o café da manhã dela sozinha, ela vai ter que ajudar a cuidar da mãe, ela vai ter que fazer coisas que ela nunca fez. E isso dói. Mas se você tiver a constância, a consciência, ouvir o feedback, acatar o que o outro tem para te trazer, você vai ajustando essa tua rota, tá? O homem bom obtém o favor do Senhor, mas o que planeja maldade, o Senhor condena. Ninguém consegue se firmar mediante a impiedade, e não se pode desarraigar o justo. Então não adianta, se você não faz aquilo ali que é certo, se você não faz o que você sabe que você tem que fazer, né? Pessoas íntegras, elas vão criando, e que estão bem emocionalmente, elas vão criando essa estabilidade ao redor dela. E quando você está estável, o outro vem desestabilizado, você aos poucos vai acalmando. Que nada foi do que eu fiz ontem com ela. Calma, respira, respira. E isso aprendam, leve para a vida de vocês, tá? Ninguém morre de ataque de pânico, a não ser que tenha um problema de coração e fique num estresse tão grande que vai acabar tendo ali uma crise real. Mas geralmente a crise de pânico vem em pessoas jovens. Então você não vai morrer de crise de pânico. O que você precisa fazer? O teu cérebro, ele tá com um medo que ele não consegue dominar. É uma coisa muito mais forte do que ele. Então ele reage daquela forma, ele começa a ficar com a respiração acelerada, porque ele tá ansioso, e aí o coração dispara e vem essa sensação de morte. São sensações, gente. Não é real. Não é real. Então, se nessa hora você trouxer a consciência e fizer o que eu fiz com ela ali, respira fundo, solta, respira fundo, vai organizando a respiração, que no início é demorado, mas você precisa buscar essa respiração mais tranquila. A informação que você manda no teu cérebro é, ué, acalmou então? Ela não tá mais ansiosa, tá tudo bem? Eu posso aqui me acalmar também? E aí você fala, por que eu tô ansioso? O que aconteceu que me deixou dessa forma? Né? Então você vai buscando constantemente essa estabilidade. Porque quem tem duplicidade de comportamento também confunde o cérebro. E aí ele não age sempre da forma como ele tem que agir. Por isso que eu falo, não é só estar aqui e escutar a live. É internalizar essa live, é refletir sobre a live e é viver essa integridade. Porque é isso que vai te transformar numa pessoa mais estável. É esse caráter mais sólido, essa consistência que a gente vai dando aqui, que vai sustentar a mente da gente, que vai colocar a gente de uma forma mais coerente, e essa coerência vai formando uma estrutura interna de maior estabilidade. Porque essa duplicidade, você acaba vivendo, como você fala, né? Assim, fragmentado. Então, para quem é bipolar ou convive com a bipolaridade, já sabe que a pessoa já tem essa dualidade comportamental. Se você entra no jogo, se você se estressa com aquilo ali, se você traz aquilo ali pra você, você acaba desestabilizando esse ambiente. E vai fragmentando, e isso vai gerando mais ansiedade, isso vai gerando mais irritabilidade. Porque eu falo muito lá no meu e-book, eu falo muito mais sobre isso, e vou falar muito mais ainda no meu livro, Bipolaridade Não É Frescura, um spoiler pra vocês. Vocês têm visto ali alguma coisinha que eu venho postando. Eu vou lançar no Rio de Janeiro, viu, Dalmo? Dia 4, Mimi, dia 4. Bem-vindo, Alan. Dia 4 de março eu vou estar lançando aqui no Rio de Janeiro, tá? E se vou estar lançando, eu odeio esse gerúndio, né? Odeio. Eu vou lançar no dia 4 de março, tá bom?
Então, vai falar muito sobre isso, sobre não traz para você aquilo que o paciente faz em mania, nem ele sabe o que ele está fazendo. Então, você precisa pegar essa fragmentação que você tem interna, começar a meditar sobre isso e trazer isso para ir se organizando e gerando menos ansiedade, menos irritabilidade em você e em todo mundo que está à sua volta. Porque quando um se salva, todo mundo daquela família se salva. Você vai aos poucos consertando tudo aquilo ali. Agora, se você não tem essa base sólida, essa base firme, qualquer ventinho vai te derrubar. Qualquer ventinho vai te tirar do eixo. A mulher exemplar é a coroa do seu marido, mas a de comportamento vergonhoso é como câncer em seus ossos. Gente, a mulher, isso parece bobagem, né? Seja sempre bem-vindo. Antes tarde que mais tarde, né? A mulher, ela tem a capacidade de ter um poder observativo muito maior do que o homem. A mulher acaba sustentando muito mais coisa do que o homem. Então, você precisa ter esse discernimento. Muitas das vezes, é a mulher que vai ser a bipolar. E o marido precisa começar a pensar sobre isso. Depois de 23 anos, comecei a pensar assim. Né? É isso. Às vezes, a mulher é problemática e o homem só confronta ela. Mas na hora que ele entende que ela é a rainha do lar e que ele precisa trazer essa estabilidade e que se você é o mais são, digamos assim, né? Se você acha que o outro é louco, o que você precisa fazer? Você precisa estabilizar o ambiente. Isso vai ficar na sua mão, né? Essas relações mais saudáveis que você vai formando, você vai elevando ali o nível de consciência. Você vai trazendo mais conformidade, uma relação menos tóxica. Isso vai ficando cada vez mais leve, né? Porque a relação tóxica, ela corrói, ela desestabiliza. E o que você precisa para manter essa saúde mental mais estável é escolher esses vínculos que constroem. É estar perto de pessoas que te fazem bem. É escolher os ambientes certos. É se unir a pessoas que estão aonde você quer chegar. É se unir a pessoas que já passaram pelo que você quer passar. E é isso que vai tornando essa relação mais estável. E é essa estabilidade, bem-vindo Inês, bem-vindo Du Bezerra, é essa estabilidade que vai trazendo mais constância, mais ritmo, mais paz, menos ansiedade, menos distorção do que você pensa, porque as coisas são mais confortáveis, são mais conversáveis. Essa relação mais estável diminui o nível de cortisol, que é o hormônio do estresse. A gente precisa de um pouco de cortisol matinal, que é quando o nosso cortisol está mais alto. Para quê? Porque a gente precisa acordar. Então, a gente precisa ter a força para levantar da cama. Então, o cortisol levanta, né? O cortisol aumenta. E quem já mediu o cortisol para trabalhar a questão de estresse, essa coisa toda, sabe que mede de manhã e de tarde. Por quê? Porque de manhã o cortisol tem que estar mais alto para te tirar da cama, te fazer levantar. E à noite ele tem que começar a baixar para começar a liberar a melatonina que vai te levar para o sono, que vai construir teu sono. Por isso é tão importante, gente, luz de dia. Então, quem acorda, quem dorme direto com blackout, não deixa o organismo usar a própria luz do dia para construir a sua cadeia hormonal mais estável. E tudo isso faz parte do ciclo circadiano, tá bom? Então, os planos dos justos são retos, mas o conselho dos ímpios é enganoso. A palavra dos ímpios são emboscadas mortais, mas quando os justos falam, há livramento. Então, quando os justos falam, há livramento. Então, quando você aprende a ouvir aquilo que a pessoa tem para dizer, né? Aquilo ali começa a virar um abrigo, aquilo reduz desgaste, né? São esses pensamentos recorrentes que a gente vai tendo de coisa boa, de ouvir o conselho do outro, de meditar sobre o que a gente está aprendendo aqui e viver depois, que vão formando quem? As nossas trilhas neurais. Porque se você fica nessa ruminação, se você fica ruminando aquilo que foi ruim, ruminando aquilo que o outro fez com você, ruminando, você só fica ruminando, e você só reforça esse padrão emocional negativo, esse padrão comportamental que não é onde você quer.
Então você precisa pensar coisas boas, sim. Isso parece louco, parece piegas, mas é a realidade. E é por isso que essa coisa de gratidão, gratitude, isso pegou tanto. Porque as pessoas que começaram com isso, elas começaram a entender que quanto mais gratidão às coisas boas que aconteciam na vida dela e menos ruminar a coisa ruim que acontecia dentro dela, começava a criar uma paz interna. Porque Paulo Coelho tentou embutir na nossa mente que existe a lei da atração, né? Então eu penso, eu atraio. Se eu penso positivo, eu atraio o que é bom. Não, gente, vocês não atraem. Vocês percebem. O que é bom tá ali do nosso lado o tempo todo. É lei da percepção. E eu vou provar isso pra vocês. Quem aqui já teve grávida? Bota aí, eu. Quem já engravidou? Bem-vinda, Vânia, bem-vindo ao projeto. Quem já engravidou? Quem já engravidou vai concordar comigo que quando você saía na rua, o que você mais via era mulher grávida, né? As escrituras trazem um caminho para desenvolver a nossa inteligência emocional. Exatamente. Já engravidou, né, Andréia? Né, Du? E quando você estava grávida, você não via um monte de grávida na rua? Você acha mesmo que você é a última bolacha do pacote e que só porque você engravidou, todo mundo engravidou junto com você? Não. O que aconteceu, na verdade, é que você começou a perceber as grávidas. Quem já botou gesso na perna? Quem já quebrou alguma coisa e saiu engessado, com o braço entalado? Alguma coisa assim. Um monte de gravidinha passando na minha frente. Exatamente. Não tem mais grávida não, meu amor. Não tem mais grávida. O pessoal não engravidou só porque você engravidou, não. O que aconteceu é que você começou a perceber mais grávida. Se você tá com gesso, você começa a perceber mais gente quebrada. Entendeu? Se você quer comprar vamos supor, um carro, uma moto, você começa a ver que você começa a andar na rua e só tem aquele carro daquela cor, daquele jeito que você quer, aquela moto naquele modelo que você quer, entendeu? Isso é o quê? Percepção. E do mesmo jeito que a gente percebe mais grávida, que a gente percebe mais gente com o braço quebrado, que a gente... Não é a última bolacha do paulista? Que a gente percebe o carro que a gente quer escolher. Se a gente pensa coisa boa, se a gente reflete sobre coisa boa, a gente percebe coisa boa. Com a neuroplasticidade, a gente aprendeu que a gente pode ensinar o cérebro da gente tanto a ser feliz, quanto a ser triste, depressivo, ansioso. O que você quer ensinar pro teu cérebro? Bem-vinda Alcineia, bem-vinda Irene. O que você quer ensinar pro seu cérebro? Vamos começar a ensinar coisa boa? Vamos começar a ser mais grato pelas coisas que nos acontecem? E quando acontece alguma coisa ruim, em vez de a gente ficar ali remoendo aquilo ali, naquele rodamuinho, remoendo, resmungando, né, nessa ruminação que não acaba nunca, vamos refletir o que a gente pode aprender com essa coisa ruim? Vamos usar o que é ruim para tirar proveito? Aprender que aquele ambiente não é pra gente, aprender que aquela pessoa é tóxica. Aprender que você tropeçou nessa pedra e que aqui tem uma pedra que eu não vou mais passar por aqui, eu vou contornar ela ou pular da próxima vez, ou escolher um outro caminho para mim. Alinhar o pensamento, porque quando você alinha o pensamento, você começa a gerar um comportamento mais previsível para o seu cérebro. E comportamento de previsibilidade diminui a ansiedade. E isso não é riminha de rapper. Isso é realidade. E quanto mais você alinha, quanto mais você forma essa trilha neural de agradecimento, né? De gratidão, gratitude, que na verdade nada mais é do que a gente focar no que é bom na vida da gente. E parar de reclamar o que é ruim. Resignação. Aceita o que aconteceu, analisa, identifica a sua responsabilidade para ter acontecido e aprende para não errar de novo. É exatamente isso. Traz para a consciência, ressignifica, reorganiza e realinha. É isso que você precisa fazer. Aprende isso, né? O Pablo fala uma coisa que chama CCC. Capta o que aconteceu, converte e canaliza. E esse movimento vai fazer o seu cérebro aprender isso, ó.
capta aquilo que aconteceu com você. Converte. Ah, é ruim. Vamos converter isso em coisa boa, vamos aprender, vamos tirar proveito. E canaliza para o lugar onde você quer ir. O que você pensa repetidamente passa a ser a sua realidade. Bem-vinda, Kátia. E se você começa a refletir que você tá bem, que você vai melhorar, que você vai conseguir, que você é capaz, você vai matando aquela vozinha lá, ó, do seu familiar que disse que você não ia conseguir, que disse que você só tinha 2 neurônios, que disse que você era incapaz, que disse que você erra toda vez. Você não tem jeito, garoto. E não crie seus filhos assim, pelo amor de Deus. Rafaela, todo dia, 7 horas da manhã. E todas as outras lives, que hoje é a 12ª, eu esqueci de escrever aqui, né? Esqueci. Todas as outras estão salvas, tanto aqui no meu Instagram, com uma capa para você achar bem fácil, como eu coloquei no YouTube, porque é mais fácil de assistir. O link pro meu YouTube tá na minha bio, tá? Então, é isso que você vai fazendo repetidamente, que vai treinando o seu cérebro. É esse comportamento mais alinhado. É essa coisa de escolher o caminho certo. Isso vai moldando o seu pensamento, isso vai moldando as suas decisões, isso vai moldando o seu destino. Porque você não age dessa maneira, a sua mente vira confusa. E se a sua mente fica confusa, tudo à sua volta vai ficar confuso. Esse caos interno, esse caos que você vive, ele nasce dessa desordem que você está vivendo. E não adianta, eu falo toda hora aqui, a gente querer dar conta de tudo de uma vez só. A gente não vai conseguir. Bem-vinda, Viviane. Bem-vinda. A gente não vai conseguir dar conta de tudo isso de uma vez só. E por isso que a gente está lendo Provérbios em 31 dias. Vão ser 31 dias de live. Eu vou ficar aqui com vocês 31 dias, 31 provérbios. Porque se eu pegar essa bagaça aqui e ler toda ela de uma vez só, você não vai captar. Você não vai formar a trilha neural que eu quero que você forme. Você não vai ter esse alinhamento interno para ter as melhores escolhas. E você vai continuar vivendo nesse caos interno, nessa desordem que leva você para esse lugar. Os ímpios são derrubados e desaparecem, mas a casa dos justos permanece firme. Sabe por que a casa dos justos permanece firme? Porque quando você é justo, quando você está alinhado com os seus princípios, quando você está com o seu caráter alinhado, com as suas escolhas alinhadas, com o seu ambiente saudável, você simplesmente, vai. Bem-vinda, Beatriz. Você só vai. Sabe aquele só vai que você vai chegar lá? É sobre isso. É sobre você melhorar o caos interno, mesmo com as coisas ruins que acontecem. Para de ruminar, para de reclamar. Começa a olhar ali como o Dalmo falou, volta ali e lê o que o Dalmo falou, né? Para usar o que? Capta, converte, faz com a mãozinha assim, canaliza, joga longe. Então, o que é ruim, apaga, esquece. Tira da tua vida. Aproveita o que é bom do que é ruim. Porque até onde tem coisa ruim, tem coisa boa. Até em gente ruim tem coisa boa. Sabe por quê? Porque você olha o ruim dele e você não quer fazer igual. Você quer fazer diferente. E aí você melhora com o erro do outro. Você nem precisa errar. Você já pega o erro do outro, converte e canaliza. Você já aprende com o erro dele. Fala, caraca, que cara esquisito, e faz isso. Nossa, como ele agride o outro. Olha como é que ele trata mal o marido dela, o marido da mulher dele. Olha só o que ele faz. Que não vou fazer desse jeito, eu vou fazer diferente. Isso chama sabedoria, que é o que a gente vem aprendendo aqui no 12º dia. Isso chama discernimento para as melhores escolhas. E é isso que a gente precisa aprender. O homem é louvado segundo a sua sabedoria. Você não fala, nossa, como ele é inteligente, nossa, como ele é boa, nossa, como ele é fantástico, nossa, como ele é bonito. E você também. Você é inteligente, você é capaz. Mesmo que alguém tenha dito pra você que você não é capaz, que você não é inteligente, bem-vindo, Benhur, tudo bom? Mesmo que alguém tenha dito que você não consegue, você consegue. Você consegue tudo que você quiser. Basta você aprender a captar, converter e canalizar para o caminho que você quer chegar. Porque eu falo aqui sempre o quê? Para quem está perdido, qualquer caminho serve. E é isso que eu quero trazer para vocês. É a consciência, o discernimento de escolher o caminho que eu quero seguir.
E isso vai moldando o seu caráter. E aprender que nós somos responsáveis pelas nossas ações, não pelas ações dos outros. Portanto, devemos fazer o que sabemos que é certo, mesmo que os outros não estejam fazendo. O nome disso é caráter, tá? O nome disso é caráter. Essa semana vai ao ar um podcast que eu gravei com o Dalmo fantástico sobre liderança. Acho que sai essa semana, tá, Dalmo? Eu te aviso. Um podcast fantástico sobre liderança, onde a gente conversa exatamente isso. Né? Você está dentro de uma empresa, você está dentro do mundo corporativo e as pessoas querem que você haja daquela jeito. Você não se enquadra. Se você tem caráter, se você sabe o que você quer, se você sabe para onde você está indo, se você sabe a maneira certa de fazer, você para de se enquadrar em certos ambientes que hoje você se enquadra. E é isso que você precisa mudar da sua vida. Aprender os ambientes que você quer e o que você não quer participar. E tá tudo bem. Porque naquele ambiente você não se sente bem, naquele ambiente não é legal, naquele ambiente não traz aquilo que você acha que é bom para você. E conforme você vai valorizando esse seu caráter, mesmo que ele seja diferente do que os outros estão acostumados, você começa a ser admirado pela imagem que você passa. Como você quer que fiquem os ambientes por onde você passa? Foi a pergunta de ontem, né? Que mudança você quer trazer para a sua vida que vai afetar, inclusive, quem está em volta de você? E é isso que a gente vem fazendo isso aqui. Porque a aparência, ela impressiona, não porque você é bonito e bem arrumado. Esse é o primeiro impacto, né? Você chegou ali, a pessoa tá bonita, a pessoa é alinhada, você vai olhar para ela de uma forma diferente. Agora, será que ela sustenta? Será que ela é aquilo ali mesmo quando ela tá sozinha? Então, às vezes, você vê uma pessoa com uma aparência assim mais bonita, com uma aparência, né? Aí você fala, nossa, ai meu Deus. E de repente, por dentro, essa pessoa tá quebrada. Tá destruída. Tá corrompida. Então, o que você tem que aprender não é só admirar o outro. É analisar o outro. Porque é isso que vai sustentar. E é isso que você vai construir. É isso que você vai construir. Quem efetivamente é você. Entendeu? Porque essa imagem seduz. Mas será que é só você olhar político, né? Tá tudo lá, ó, com tudo político, tudo bem arrumado pra caramba e fazendo o quê? Um monte de merda. Roubando, matando, né? Mas tá bem arrumado, com o terno mais caro do mundo. Tá ali, ó. Então, quem é cruel com o outro, aprende. Às vezes é cruel com ele mesmo. Então, apesar de toda a aparência sedutora, tá corrompido, corroído por dentro, tá destruído, tá ansioso. Mas botou uma capa, botou uma armadura que tá disfarçando ele. E o que a gente quer aprender aqui é não precisar usar essa armadura. É ser a gente mesmo, porque que a gente é correto, a gente é reto, a gente faz o que é certo, a gente assume. Isso dá pra gente mais autoestima, mais certeza de que a gente tá caminhando no caminho certo. E isso vai melhorando os dias da gente, vai melhorando as nossas conquistas. Entendeu? Porque a falta de empatia social, essa rigidez emocional, vai destruindo a nossa saúde mental. Redes sociais são ambientes repletos de casos assim, só tem vitória, ninguém mostra derrota. Aparenta vida boa, de luxo, mas a essência está completamente falida. E aí é claro que você vai ver o quê? Casamentos lindos, perfeitos, maravilhosos, que amanhã terminam em traição. Você vai ver pessoas que desligam rede social porque entram no caos interno. Quanto artista maravilhoso, milionário, cancela show por conta de saúde emocional instável. Então isso não acontece só com você. Sabe o que é legal? Depois que a gente criou a comunidade, ela tá fechada, tá, gente? Porque eu não tô dando conta mais de tanta gente, vai começar muito projeto, eu vou ficar só com aquela galerinha ali, mas eu vou trazer muita coisa boa esse ano, tá? O que a gente aprendeu ali, pelo menos eu aprendi muito, porque eu acabo observando muito, é que quem vive nesse caos acha que ele é a pessoa mais sofredora do mundo. E quando você para olhar que a pessoa do teu lado sofre igual ou pior que você, muitas das vezes essa pessoa muito rígida, muito, né, ditadura de regra, parece que ela tá forte, né? A verdade, aquilo ali,
É um medo disfarçado. Muitas das vezes a pessoa muito arrogante e a pessoa que coloca muita regra, ela tá perdida. E aí tem que ser do jeito que ela sabe, porque ela não sabe se enquadrar em outro ambiente. Lembra que os animais que conseguiram se modificar mais são os que vivem até hoje. Por isso que a barata é pré-histórica. Essa desgraça. Filha da puta se adapta em qualquer ambiente. Tu pode ir pra neve, tu pode ir pro sol escaldante, tu pode ir pro deserto. A filha da puta tá lá. Ela não morre. Ela se adapta a qualquer coisa. Então bota isso dentro de você, né? A pessoa que te critica demais, que bota muito dedo na tua cara, ela é fraca. Ela é fraca. Porque se ela fosse boa, ela chegava em você devagarinho, pegava a tua falha, conversava com você, ia tentando te moldar. Essa é a pessoa boa, que é o que eu estou tentando fazer aqui com vocês. É tentando trazer vocês para a consciência para que vocês se comportem de uma maneira melhor. Ou não sabe aprender, não tem humildade para aprender. É isso, é ego, excesso de ego. É excesso de ego. Mas o ego é grande porque ele é inseguro. Gente, eu vejo isso. Eu trabalhei 33 anos em um hospital com médico de todas as idades. Um médico de todas as idades. E quando eu via um médico arrogante, um médico que se colocava, ele é inseguro, ele não sabia o que fazer. O médico é bom, é aquele que chega com você e que conversa, que mostra a sua fraqueza, que abre o livro para estudar, porque naquela hora, naquela coisa ali, ele não sabe, que te pede um tempo para te dar uma resposta, porque ele é íntegro. Ele não é arrogante dizendo que tem que ser feito e acabou e é daquele jeito ou de jeito nenhum. Entendeu? Então lembra disso, excesso de rigidez é insegurança disfarçada, tá? E não é o que a gente quer construir aqui. O justo cuida bem dos seus rebanhos. Pulei aqui, né? Melhor é não ser ninguém e ainda assim ter quem o sirva, do que fingir ser alguém e não ter comida. Então, às vezes, você nem é isso tudo, não é a pessoa mais rica, nem mais inteligente, nem mais bonita, você não é nada disso. Mas só o fato de você ser verdadeiro, todo mundo quer te ajudar. Todo mundo quer ter empatia. Porque quem é cruel com o outro, né? É essa questão da insegurança que eu tô falando para vocês. E ter saúde mental, ter equilíbrio emocional, ter maturidade emocional é trazer todo esse conhecimento, essa maturidade para ajudar o outro. O justo cuida bem dos seus rebanhos, mas até os atos mais bondosos dos ímpios são cruéis. Então, se você é justo o tempo todo. Quem trabalha a sua terra terá fartura de alimentos, mas quem vai atrás de fantasias não é justo. Lembra lá da sedução, do capítulo 7, que a gente leu? Que fala justamente sobre essa sedução, que é fantasia, dopamina rápida, dopamina barata. Cadê o foco? Olha a distração constante, ó. Ó o rios, ó. Isso é frustração. Se você está distraído, você vai se frustrar. Porque você precisava fazer uma coisa e você não fez, você estava distraído. Mente produtiva, mente centrada no que quer, a certeza de que você quer chegar naquele lugar, é a mente que prospera. É a mente acelerada, né? É a mente focada. E não é a mente acelerada da aceleração de quem rumina e só pensa coisa ruim. É a mente de quem já se alinhou, que sabe o que quer. Essa mente acelera, essa mente prospera mais rápido. E por isso tá cheio de guru aí na internet falando sobre prosperidade. Porque, gente, Deus deu prosperidade para todo mundo, a prosperidade tá aí. E o que você precisa para alcançar ela? Foco, rotina, determinação, discernimento, sabedoria. E não tô falando de dinheiro. Isso não é sobre dinheiro, é sobre o que você vai alcançar. Porque você vive disperso, perdido, você está sempre insatisfeito, você está sempre confuso, você está sempre sem saber para onde vai. Vou para a direita ou vou para a esquerda? Ai, meu Deus, vou para a direita ou vou para a esquerda? Para 5 segundos, olha para a direita, analisa os prós e os contras, olha para a esquerda, analisa os prós e os contras, decide, escolhe com sabedoria. Bem-vinda, Maria.
E é isso que a gente precisa. Tá focado no que a gente quer. Os ímpios cobiçam o despojo tomado pelos maus, mas a raiz do justo floresce. O mal se enreda em seu falar pecaminoso, mas o justo não cai nessas dificuldades. Eu sempre fui verdadeiro, pensava que era personalidade. Agora tenho dúvida se não é por causa do TAB. Então, Alan, na verdade, são dois tipos de verdade, tá? É aquela verdade que você vive o tempo inteiro e a verdade da mania. Então, você precisa entender se você era essa pessoa quando você estava em mania ou se você era... Se os seus amigos gostam de mim por conta disso também, é porque você é verdadeiro. É da sua essência. O que vocês precisam aprender, os bipolares, o que os bipolares precisam aprender é que existe o que é bipolaridade e o que é personalidade. E se você descobre qual é a sua personalidade, o seu comportamento, se você vem aqui com sabedoria, escolhendo o melhor caminho, sabendo o que é certo e o que é errado, e vai consertando isso na base, meu anjo, na base, no final sobra só a bipolaridade. A bipolaridade com um bom médico, com um bom tratamento, você consegue sustentar e ter uma vida normal. Por isso que eu falo que é possível uma vida normal dentro da bipolaridade. O que não pode é ficar naquele, sabe aquele remoer, não aceito isso, não quero aquilo. Não, encara o teu problema, resolve o teu problema um pedacinho de cada vez. Que a hora que você conseguir resolver tudo isso aqui que a gente está aprendendo aqui, o que sobra é a doença. A doença se trata. Entendeu? E aí você vai ter estabilidade até para trabalhar. Porque você vai aprendendo, mesmo com a bipolaridade, a controlar as suas emoções. Você aprende um ambiente que você consegue e que você não consegue estar. E é isso que vai fazer você passar para o próximo passo, para a próxima fase, que vai ser mais difícil. É igual joguinho. Sabe joguinho, né? PlayStation, essas coisas. Na verdade, é exatamente isso. Assisti uma parte de uma outra live que você falava de disciplina em Provérbios, fui treinar hoje. Caiu como uma luva. Diagnóstico não te define. Você não é bipolar. Você tem bipolaridade. E isso é muito diferente. E vocês precisam colocar isso dentro da cabecinha de você. Importante encontrar você nessa fase. Bota isso na sua cabeça. Você não é bipolar. Você tem transtorno de humor e bipolaridade. E você muda isso. Você estabiliza isso. Acredite. Se não está estável ou você não faz o básico bem feito, o BBF, se você não faz o básico bem feito, que é malhar, que é dormir, que é cuidar da sua saúde, você não vai estabilizar. O remédio não vai resolver. Por isso que tem gente lá naquele grupo que toma 5, 6 remédios. Você não precisa de 5, 6 remédios para estabilizar uma bipolaridade, tá? Isso é bem claro que eu tô falando aqui para vocês. Não precisa. Você pode precisar ali de 3, às vezes até 4, numa fase mais aguda, trazer, organizar, botar no eixo. Mas depois disso, não precisa. O resto é você trabalhar com isso aqui que a gente está aprendendo todo dia. Não é porque eu estou fazendo propaganda da minha live, não, mas assiste ela todo dia, internaliza ela, pensa nela, ora por ela, que vai melhorar. Naquele hora que melhora. Do fruto da sua boca o homem se beneficia, e o trabalho de suas mãos será recompensado. O caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve conselho. Amados seres humanos da tia Sandra, ouçam o que eu falo para vocês. Vocês conseguem. Eu tô aqui para ajudar. Eu tô aqui para abrir a cabeça de vocês, para vocês mudarem esse comportamento. Bem-vinda, Dani, tudo bom? Um beijo para você. Bem-vindo ao pessoal que está entrando. Então, quando você fala uma palavra, pode ser uma palavra de cura ou pode ser uma palavra, uma lâmina te cortando, uma palavra que adoece. O que você quer passar para o outro?
Essa fala sem filtro. Olha agora, Alain. Essa fala sem filtro que só machuca o outro? Ou você quer ser alguém que controla? Porque essa faca sem filtro, essa faca doentia, da impulsividade emocional, é a que fere o outro, mas antes de tudo, fere você. É você que se machuca. É você que carrega isso. Então, é isso que você precisa mudar. É usar a sua comunicação como um marcador claro de maturidade. É mostrar para o outro que você está tentando. É mostrar para o outro que você está modificando. Porque muitas das vezes, como você viveu assim durante muitos anos, as pessoas acham que você é aquilo. Você não é aquilo. Você está aquilo. E você pode mudar isso. Essa agressividade, né, que ameaça o outro, geralmente denota insegurança. Gente, presta atenção no que eu tô falando. Ouve isso. A pessoa que é muito... é insegura. Tá perdida. Isso vai reforçando essa impassividade, essa impulsividade, essa agressividade. E é isso que a gente precisa mudar. Por que mães mais calmas, mães que botam rotina nos filhos... Gente, observa uma criança. Eu falo isso, o pessoal acha que eu sou maluca, mas eu falo isso toda hora. Tô atrasada, já tô indo, Vanessa. Vanessa tá me esperando pra ir malhar. Mãe calma, filho calmo. Então, o que você quer? Que a sua fala seja um gatilho ou você quer que a sua fala seja um remédio? O que você fala vai revelar pra você? Ore e faz sua parte. Deus ajuda quem cedo madruga. Ajuda quem faz por onde. Quem demonstra que tem vontade. É isso aqui, são os justos. A testemunha fiel dá testemunho honesto. Mas a testemunha falsa conta mentira. O que você quer? Ser reconhecido pela mentira que você fala ou pela sua honestidade? Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. Os sábios, os lábios dizem a verdade, permanecem para sempre, mas a língua mentirosa dura apenas um instante. Mentira tem perna curta. É isso que ele está falando aqui, ó. Mentira tem perna curta. Você consegue enganar uma pessoa a vida inteira, mas você nunca vai conseguir enganar todo mundo por muito tempo. Mentira gera uma carga emocional pesada. Mentira dá vida dupla. Vida dupla traz vigilância, hipervigilância. Hipervigilância traz ansiedade. Verdade reduz o esforço do cérebro em te manter estável. A mente descansa com a previsibilidade. A mente descansa quando você não precisa sustentar a versão que não é sua. Mentira tem que ter manutenção. Mentira cansa. A verdade sustenta. Eu sou assim. E eu tô melhorando tudo que em mim é ruim. Mas eu tenho essa parte ruim sim. Eu sou ruim, mas eu vou melhorar. Eu tô buscando. É a vida dupla que vai gerar essa instabilidade emocional. Por isso que a bipolaridade está distante de instabilidade. Mas se você entende que você tem aquilo ali, que você consegue mudar e que você consegue corrigir, isso descansa a mente. Isso é autodisciplina. Isso é córtex pré-frontal agindo. Se você usa o teu pré-frontal, que é o da maturidade, para te fazer pensar e saber o que é certo e o que é errado, você não cai pro emocional. O emocional, que é o sistema límbico, é o do ataque ou fuga, ou paralisa. Ou você para e fica ali igual um boboca, deixando todo mundo fazer tudo com você, ou você foge daquilo dali, ou você resolve e enfrenta. E só quem resolve e enfrenta que consegue resolver. Isso é liberdade no futuro. Isso é o que vai fazer você ter uma paz amanhã. A ansiedade pesa. Quando você fala alguma coisa boa e a pessoa se sente bem, você também não se sente bem, isso organiza você. Isso é apoio emocional. Isso é controle relacional, é controle de ambiente. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. Os lábios dizem a verdade, permanece para sempre, mas a língua mentirosa dura apenas um instante. O engano está no coração dos que maquinam o mal, mas a alegria está entre os que promovem a paz. Nenhum mal atingirá o justo, mas os ímpios estão cobertos de problemas. O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. E se você sair aqui do Senhor e da Bíblia,
Pensa no ambiente. Quem é verdadeiro tem mais amigos. Quem é constante mantém um ambiente mais agradável, mais feliz. Diminui a ansiedade. O homem prudente não alardeia o conhecimento, mas o coração dos tolos determina a insensatez. As mãos diligentes governarão os preguiçosos e acabarão escravos. O coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Aqui tem quase que um laudo médico, né? A ansiedade, olha isso aí, né? Pesando em você, a ansiedade desses pensamentos ruminativos, das mentiras que geram a hipervigilância, isso vai pesando ali com você. E esse pensamento negativo, essa ruminação, vai gerando uma somatização. Então, eu sou problemático, eu sou doente, eu assumo a doença, eu me comporto como um doente. E o que você precisa fazer? Regularizar isso tudo aqui, trazendo conexão emocional, que vai regulando o teu ciclo biológico, trazendo sabedoria e discernimento nas suas escolhas. Uma palavra certa, bendita, pode regular o seu dia inteiro. Maria Ivone, meu amor, quanto tempo, que bom ter você aqui de volta. São essas escolhas que vão mudando, que vai criando o seu destino, que vai mudando a ansiedade. Destino, gente, não é sorte. Não é sorte, não é um acidente. Destino é uma escolha, é um padrão acumulado. É o que você vai vivendo dia após dia. É onde você pisa hoje que faz chegar onde você quer chegar amanhã. E o preguiçoso não aproveita a caça, mas o diligente dá valor aos seus bens. No caminho da justiça está a vida. Essa é a vereda que nos preserva da morte. Então, aqui em Provérbios 12, o que eu estou te perguntando? O que você sente de verdade? Quem é você? O que te sustenta? Por que a identidade, né, é uma coisa construída? É um ato de repetição, é um ato de escolha. Aqui a gente falou a diferença entre o ego flexível e o ego rígido. O ego flexível, ele se adapta, ele se molda. Ele aceita feedback, sempre de pessoas boas, tá? O que for muito ruim, que você vê que é agressividade, demonstra a insegurança do outro e você não traz pra você. Essa comunicação clara, não só pro outro, mas pra você mesmo, é que vai te trazer essa paz e vai regular o seu emocional. É essa disciplina de fazer o que é certo, sendo usada como uma ferramenta neurológica de apoio emocional, forma trilha neural. Você muda a sua forma de pensar e a sua moda de agir. São essas relações mais estáveis, menos tóxicas, que você vai usar como reguladora do seu sistema nervoso. Bem-vindo, Mirko, tudo bom? É que vai regular. É essa verdade que vai trazendo para você essa segurança emocional, que vai diminuindo o caos. É basicamente alguém falando, quem é você? Você é quem se revela nas reações. Esse é você. Porque quando você tem uma relação muito impulsiva, muito agressiva, demonstra que você está inseguro. Tá bom? Então vamos respirar fundo antes que a Vanessa me bate. Ó, tá me chamando para ir embora. Então fecha os olhinhos, respira bem fundo. E a gente vai usar essa semana para observar como você reage a um feedback, a uma correção. Como você fala quando você está sob pressão. Como você lida com a sua ansiedade. Né? E que você hoje faça escolhas em ter mais flexibilidade em vez de defesa. Que você não só se defenda, porque isso acaba causando essa hipervigilância. Que a sua verdade te traga menos pressão para você viver, mais disciplina, uma vida menos pesada, uma vida menos culposa, uma vida onde você aproveita aquilo para refletir e trazer aquilo para você. A saúde mental. Ela não nasce do que você fala de um discurso qualquer. Ela nasce de uma repetição consciente com sabedoria e discernimento. Então, traz esse pensamento para você. Observe os seus padrões, das suas falas, do seu comportamento, como você reage. Pensa nisso ao longo desse dia. Porque amanhã tem mais. E carnaval a gente vai estar aqui também.
Depois você vai pro broquinho. Primeiro você passa aqui, aprende um pouquinho, até pra você saber o que você vai fazer lá no broquinho, pra quem gosta de carnaval. Tá bom? Então um beijo grande no coração de vocês, antes que a Vanessa me bata, porque a gente tem 5 minutos agora pra chegar lá do outro lado da Barra da Tijuca pra gente malhar, que eu já tô aqui com roupa de malhar, ó, tá bom? Um beijo grande no coração de vocês. Amanhã estaremos aqui de novo, tá bom? Então, um beijo. Respira fundo e encara esse dia com mais sabedoria e mais discernimento, tá? Beijo grande, um bom dia pra vocês.